Olá, pessoal. Muito bom dia para todos vocês. Obrigado por cada um que entrou no webinar de hoje. Vamos dar início, então, ao nosso webinar. No dia de hoje, nós vamos falar sobre cobrança de títulos e sobre provisões e reembolso de despesas. São duas funcionalidades da versão Lite do sistema Factory. Então, nós temos alguns usuários que estão assistindo hoje o nosso webinar, alguns usuários da versão Mini, alguns da versão Smart e outros da versão Lite. E hoje nós vamos ver essas duas funcionalidades da versão Lite, que é o reembolso de despesas. O que é o reembolso de despesas? É uma funcionalidade que foi criada no sistema para que você possa controlar todas aquelas despesas que você precisa reembolsar para o seu colaborador. Por exemplo, o seu colaborador, ele foi visitar uma obra, ele foi fazer alguma atividade e ele teve uma despesa de pedágio, de combustível. Então, através dessa funcionalidade, o próprio colaborador pode realizar o apontamento dessas despesas e, através dessa funcionalidade de reembolso, você realiza o reembolso dessas despesas a seu colaborador. E o bom dessa funcionalidade é que essas despesas elas ficam registradas no projeto, para que você possa saber quais foram todas as despesas relacionadas àquele projeto. Outra funcionalidade que veremos em seguida é a cobrança de títulos. Esta é uma funcionalidade utilizada para que você realize a cobrança de títulos de uma forma segura, para que você não realize uma cobrança indevida para seu cliente, e através dessa cobrança, você pode controlar os contatos que você fez com aquele cliente na tentativa e na tratativa de receber esse valor que está pendente. Então, ali fica tudo registrado para você saber o histórico dessa dívida, desse contas a receber que você está cobrando do seu cliente. Hoje nós temos clientes aqui das 3 versões, alguns que não são clientes do sistema, mas estão participando do webinar para conhecer a ferramenta. Muito obrigado desde já. Eu gostaria de saber se todos vocês que estão olhando a tela do webinar aí com o logo da Squad Group, se vocês estão nos vendo e ouvindo bem. Se estiver tudo ok com você, por gentileza, levante aquela mãozinha verde que tem ali no cantinho, tem uma mãozinha com uma seta verde para cima, então você seleciona essa mãozinha para a gente saber que está tudo ok, certo? Vamos lá, o pessoal está se manifestando. Legal, bacana, a maioria aqui já se manifestou. Então, vamos lá, pessoal. Vamos dar início, então, ao nosso webinar, já que todo mundo está nos ouvindo. Hoje, mais uma vez, quem vai realizar o webinar é o consultor Rodrigo. Acredito que alguns o conhecem da época da implantação, seja remota ou seja presencial. Eu gostaria também de explicar para aqueles que nunca participaram do webinar. Aí no canto direito, vocês têm uma caixinha e tem um campo escrito perguntas. Aí, pessoal, vocês podem fazer as perguntas que vocês quiserem. Como nós temos vários usuários de várias cidades que estão nos assistindo, nós não vamos prometer que nós vamos conseguir responder todas as perguntas. Mas faça aí a sua pergunta e, na medida do possível, a gente vai tentar responder a sua pergunta, seja no individual, eu vou responder a sua pergunta aqui, ou então a gente traz a sua pergunta aqui ao vivo para que seja respondida. Então, sintam-se à vontade, muito obrigado por estar aqui conosco numa sexta-feira para aprender um pouco mais sobre o sistema. Muito obrigado. Rodrigo, com você. Bom dia a todos, muito bom dia. Mais uma vez, estamos aqui para compartilhar o conhecimento com vocês e apresentar essas duas novas funcionalidades da versão Lite exclusivamente, né? Mesmo você que não utiliza aí dentro da sua empresa a versão Lite, é interessante você saber e como você pode trabalhar e utilizar essas funcionalidades a seu favor, certo? Bom, como hoje nós vamos falar de duas funcionalidades totalmente diferentes, reembolso de despesas e cobrança de títulos ou provisões de adiantamento a receber, nós então vamos dividir essa primeira parte, falar somente sobre o reembolso de despesas, qual é a origem dele, como que se controla, qual que é o andamento, o que ele provoca, onde que ele vai impactar dentro do sistema,
E, posteriormente, por último, a gente fala sobre a cobrança de títulos. Bom, para seguir aquele nosso padrão de treinamento, sempre nós começamos antes por as questões de cadastros, né? Então, vamos verificar aqui alguns cadastros que vão fazer parte integrante aí da questão do reembolso de despesa. Bom, vocês devem estar aí visualizando a nossa tela. Aqui no menu Cadastros, nós temos o primeiro cadastro que vai fazer parte, então, do reembolso de despesa, que é o cadastro de funcionários. No menu Cadastros, Funcionários. Dentro desse menu, você vai conseguir cadastrar os funcionários, seja da sua empresa ou seja de um terceirizado, que podem solicitar ou você precisa executar algum reembolso para ele, certo? Vamos editar aqui o cadastro de um funcionário. E o cadastro ele é bem simples, ele só consta aqui o nome do seu funcionário, ele pode ser um nome completo, pode ser só o primeiro nome, isso independe. Você ainda consegue informar o valor por hora que ele pode vir a receber, tá? E se esse funcionário ele presta serviço para vocês, mas ele, na verdade, ele é funcionário de uma empresa terceirizada, de uma empresa parceira, certo? Então, vocês devem cadastrar esta empresa como um participante, ok? Você deve cadastrar essa empresa como um participante lá no cadastro de participante, onde a gente cadastra fornecedores, clientes, transportadoras. E com esse cadastro realizado, você consegue vincular o participante ao cadastro do funcionário. Justamente para que quando, lá na frente, você for fazer o reembolso das despesas que esse funcionário obteve durante a instalação, a manutenção, enfim, durante o serviço que ele prestou para vocês, o título de contas a pagar que vai ser gerado, não vai ser gerado para o funcionário diretamente, e sim para a empresa ao qual ele trabalha, certo? No caso, se você tem um funcionário que ele é seu funcionário, ele é contratado da sua empresa, ok? Ele é contratado pela sua empresa, pelo seu CNPJ, então você cadastra ele como um funcionário e também cadastra ele como um participante, certo? Então, lá no cadastro participante, você vai cadastrar todos os dados do seu funcionário, né? Com o CPF, com o RG, com o endereço, e vai cadastrar ele como um contas a pagar, ok? E ali você vai conseguir identificar e vai conseguir vincular o cadastro deste participante, que é o seu funcionário, dentro do cadastro do funcionário. Então, são cadastros totalmente diferentes. Ok? Não adianta você cadastrar só o funcionário. Deve ser cadastrado o funcionário e o participante, o qual vai ser enviado, vai ser gerado no Contas a Pagar um título para este participante, certo? Então aqui, esse é o cadastro do funcionário. Bem simples, rápido, nome, valor de hora, você pode informar ou não, tá? Esse valor de hora ele não é obrigatório. E o participante, ok? Tem aqui ainda a flagzinha chamada terceirizado, caso realmente ele seja um funcionário que não é contratado diretamente aí da sua empresa, certo? Então, esse é o cadastro do funcionário que vai ser utilizado no reembolso de despesa. Mais um cadastro que é utilizado para o reembolso de despesa são os tipos de despesas que vocês podem reembolsar para um funcionário, seja ele terceirizado ou não. Então, dentro do menu Cadastros, Diversos, nós temos aqui embaixo Tipos de despesa. Em tipos de despesa, a gente consegue cadastrar, nós conseguimos informar no sistema quais são as despesas que aquele funcionário obteve durante o trabalho dele, certo? E os quais vocês vão reembolsar aquele funcionário. Então, por exemplo, nós temos aqui o tipo de despesa chamada alimentação, nós temos deslocamento, hospedagem, pedágio. Isso é só alguns exemplos, vocês podem cadastrar muito mais do que isso.
e essa descrição, esse cadastro de despesa é apenas uma descrição, ok? Aqui o cadastro é uma descrição que lá na frente vai fazer com que você diferencie e classifique o tipo de despesa que houve para aquele funcionário, certo? Muito bem. Então, nós vimos aqui cadastro de funcionários e cadastro de tipos de despesas que vão ser usados dentro da funcionalidade de reembolso de despesas. Ok? Vamos fechar aqui os cadastros. E agora a gente vai entrar realmente, de fato, na questão do reembolso de despesa. O reembolso de despesa, ele tem origem de duas maneiras. Nós podemos cadastrar no reembolso de despesa manualmente, ou seja, inserindo os dados do funcionário, inserindo quais foram as despesas, né, o que ele consumiu de alimentação, de deslocamento, de hospedagem, enfim, tudo manualmente, é possível incluir isso, inserir um reembolso de despesas totalmente manualmente, ou o reembolso de despesas pode vir também a partir da OS, ou seja, da ordem de serviço. Essa ordem de serviço, logo mais à frente, vocês ainda vão contemplar e vão poder assistir um treinamento específico sobre isso, certo? Mas hoje nós não vamos entrar na questão da inclusão da ordem de serviço. Nós vamos fazer apenas gerar o reembolso de despesa a partir dessa movimentação. Então, nós temos aqui o menu chamado Serviços, Ordem de Serviço. Dentro do nosso sistema aqui, os nossos exemplos, existem duas ordens de serviço, uma sendo de instalação e outra de manutenção, e a partir dessas ordens de serviço é possível nós inserirmos dentro de cada ordem de serviço dessa as despesas que foram aí que foram adquiridas aí, né, dentro desse período que foi prestado esse serviço. Então, editando a ordem de serviço, nós temos aqui a aba chamada Deslocamentos, onde é possível informar a placa e o modelo do veículo, qual o KM inicial, qual o KM final. O sistema já calcula o KM total referente ao deslocamento. O valor unitário que você paga por KM para o seu funcionário ou para o seu terceirizado, e o sistema já te dá o valor total referente a esse deslocamento, certo? E também, logo em seguida da aba Deslocamentos, nós temos a aba Despesas. Dentro da aba Despesas são aquelas outras despesas que nós vimos também no cadastro, como alimentação, pedágio, hospedagem. Então, tudo isso é possível você inserir aqui, quais foram as despesas, quais foram as datas das despesas que houveram, quais foram os valores das despesas, os documentos, por exemplo, se o seu funcionário se hospedou, é possível colocar aqui um recibo do hotel, ou uma nota fiscal do hotel, informar o número da nota. Observações, é possível você inserir aqui histórico, né, para ficar de observação dentro da ordem de serviço, ok? E vocês podem reparar também que dentro da ordem de serviço, tanto na aba Despesas como na aba Deslocamentos, existe essa coluna chamada Reembolsável pelo cliente, ok? Essa coluna, ela faz grande diferença lá no reembolso de despesas. A gente ainda não está na tela de reembolso de despesa propriamente. Bom, deixa eu abrir aqui somente a outra ordem de serviço para que vocês vejam essa flag marcada. Olha só. Nessa OS aqui, número 1, eu tenho na aba Deslocamentos, reembolsável pelo cliente marcado, e na aba Despesas também reembolsável pelo cliente marcado. Já na ordem de serviço número 2, as duas flags aqui, tanto na aba Despesas como na aba Deslocamentos, não se encontram marcadas. Então, isso, quando nós gerarmos um reembolso de despesa, vai fazer toda a diferença no seu financeiro. Ok? Muito bem. Então, para podermos gerar essa ordem, esse reembolso de despesa,
melhor dizendo, depois que finalizada essa ordem de serviço, nós conseguimos selecionar essa ordem, botão ações, gerar reembolso de despesa. Vamos clicar aqui, selecionar. Incluir reembolso de despesas, ele abriu a tela automaticamente e ele traz as informações exatamente como foram informadas dentro da OS. Então nós temos lá o documento, reembolso de despesa, a data do documento, a data desse reembolso de despesa é hoje. Por mais que a OS tenha sido realizada uma semana atrás, um mês atrás, a data do documento, ou seja, do reembolso, está aparecendo como hoje. Okay? O funcionário, em cada OS deve ser informado o funcionário que prestou aquela manutenção ou aquela instalação. Então, esse é o funcionário que vai receber o reembolso por parte da empresa. A data da previsão do pagamento. Veja que aqui, essa data é importante, porque quando nós concluirmos o reembolso de despesa, ele vai se transformar em movimentações dentro do seu financeiro. Okay? E a gente já vai ver um pouquinho mais para frente. Aqui embaixo nós temos o campo participante. Esse participante é o seu cliente. Lembra que aquela flag reembolsável pelo cliente estava marcado para esta OS? Então, quando você tem uma ordem de serviço, de manutenção, de instalação, seja do que for, e nessa ordem de serviço você informou que todas as despesas que o funcionário teve, ou todas ou apenas algumas, quando você informa em alguma dessas despesas que o cliente vai reembolsar você e você vai reembolsar o seu funcionário, gera dentro da própria tela de reembolso de despesas a questão do participante, ou seja, do seu cliente. Porque você, lá no financeiro, quando nós finalizarmos o reembolso de despesas, você vai ter duas movimentações ao invés de uma. Você vai ter uma movimentação de contas a pagar, que é o reembolso seu para o funcionário que prestou serviço a você, e um outro reembolso no contas a receber, que seria o seu cliente te devolvendo tudo aquilo que você reembolsou o seu funcionário. Okay? Então, aquela marcação chamada reembolsável pelo cliente, que aqui no reembolso de despesa está somente como reembolsável, é justamente sobre isso. Somente é necessário marcar essa opção quando o seu cliente, aquele para qual você vendeu um serviço ou um produto, ele vai te reembolsar as despesas que você teve com o seu funcionário durante aquele serviço. Ok? Então, veja que dentro do reembolso de despesas, ele trouxe o participante. Aqui temos a data da previsão de recebimento, ou seja, quando que você está prevendo que o seu cliente vai te reembolsar esse valor. Então, a gente pode informar aqui. Ela pode ser uma data posterior, né, uma data mais para frente, não tem problema. E aqui abaixo nós temos as abas de despesas, onde estão relacionadas todas as despesas que você informou dentro da OS, alimentação, pedágio, deslocamentos. Ele traz as datas, as quantidades, valores unitários, valores totais, tudo que foi informado dentro da própria ordem de serviço. Rodrigo, a Marlene, ela questionou aqui sobre essa questão de reembolsável. Ficou um pouco ainda nebuloso para ela. Lembrando, pessoal, quando essa flag de reembolsável estiver marcada, o que o sistema vai fazer? Ele vai pegar essa despesa e vai gerar dois títulos para você no seu financeiro. Ele vai gerar um título a pagar, porque você precisa pagar o seu colaborador, você precisa reembolsar o gasto que ele teve, e também vai gerar um título a receber, porque como você marcou essa flag reembolsável, o sistema vai gerar um título a receber, porque você precisa receber essa despesa do seu cliente. Então, quando essa flag estiver marcada, será gerado dois títulos no sistema, um a pagar para você pagar o seu funcionário e um a receber para você receber essa despesa do seu cliente.
E se não estiver marcada essa flag, vai gerar somente o título a pagar, para você pagar essa despesa ao seu colaborador. Então, de acordo com o seu contrato, nós percebemos que no mercado de esquadrias, às vezes há algumas despesas que são combinadas em contrato que o cliente paga. Normalmente é quilometragem, isso a gente vê e é muito comum, deslocamento. Porém, outras despesas, como alimentação, às vezes pedágio ou alguma outra coisa, normalmente as empresas pagam somente o colaborador. Então não marca essa flag, porque vai gerar somente o título a pagar para esse colaborador. No caso, por exemplo, de deslocamento, que a gente percebe que é muito comum isso acontecer, do cliente pagar o deslocamento, isso já está combinado em contrato, ou então despesas de hospedagem, quando a equipe técnica precisa viajar para outra cidade, às vezes isso já é combinado em contrato que o cliente vai reembolsar. Então, esse tipo de despesa que o cliente precisa reembolsar, você marca essa flag e o sistema também vai gerar um título a receber. Ok? Bacana. Então, só retornando aqui, nós temos a aba despesa, onde ele lista todas as despesas que foram informadas dentro da OS. A aba rateio por projeto, caso aquela OS tenha algum projeto vinculado, ele vai informar aqui também. Títulos. Essa aba títulos, ela somente será preenchida quando nós finalizarmos o reembolso de despesa. Quando a gente finalizar, a gente retorna para verificar se realmente gerou. Fluxo de caixa. No caso do fluxo de caixa, como esse reembolso de despesa ele vai ser reembolsável pelo seu cliente, então ele abre duas possibilidades. O fluxo de caixa a pagar e o fluxo de caixa a receber. E esses dois têm que ser informados. Então, fluxo de caixa a pagar, nós vamos colocar aqui que é uma despesa com funcionários, e o fluxo de caixa a receber, que foi uma venda de serviços. Esse é realmente a questão do valor que eu vou receber do meu cliente, referente a uma venda de serviço. E por último, nós temos a aba Anexos. Dentro dessa aba, que é comum, conhecida por todos vocês, pode ser inserido o link, né, o caminho de qualquer arquivo de texto, imagem, né, planilhas, enfim. Ok? Então, essa é a inclusão do reembolso de despesa. Veja que nessa tela, ele trouxe todas as informações já preenchidas, porque nós puxamos da ordem de serviço. Porém, nós podemos cadastrar, incluir no sistema um reembolso de despesas totalmente manual, inserindo desde a informação do funcionário, todas as despesas, valores, datas, enfim. Ok? Vamos gravar. E esse reembolso de despesas, para onde que ele vai? Qual que é a tela onde ele fica para nós podermos controlar? Dentro de financeiro, despesas, reembolso de despesas. Então aqui nós já temos exatamente aquele reembolso que nós acabamos de gravar. Se nós editarmos aqui, ele vai mostrar para a gente exatamente as mesmas informações que nós já consideramos desde lá da ordem de serviço. Ok? Dentro dessa tela de reembolso de despesa existe um relatório, emissão reembolso de despesa, que provavelmente vai servir para vocês para a questão de controle e verificação do que de fato vocês estão reembolsando e quem está sendo reembolsado. Além, é claro, do cliente, se esse reembolso de despesa ele for reembolsável pelo seu cliente. Então aqui vocês conseguem visualizar o logo da empresa de vocês, as informações de endereço da sua empresa, relatório reembolso de despesa, qual o número desse reembolso no sistema, qual é o funcionário que vai ser reembolsado, qual é o cliente, ok? E quais foram as despesas que foram geradas aí durante o serviço, a prestação do serviço desse funcionário. Então, nós temos as datas, os tipos, quantidades, valores e algumas observações. E, por último, aqui nós temos total de despesas
reembolsáveis e não reembolsáveis. Então, nesse caso, todas as despesas, ou seja, o valor total das despesas de R$ 255, serão reembolsáveis. Caso alguma dessas despesas não fossem, já estaria aqui diferenciado para você no cálculo do relatório. E ainda existe alguns campos para assinatura e data. Esse é o campo aqui do funcionário, aprovação responsável e departamento financeiro. Ok? Então, esse relatório vocês já podem utilizá-lo para controle aí e apontamento das despesas que vão ser realizadas para funcionários. Certo? Muito bem. Vamos incluir aqui um reembolso de despesa manualmente. Caso vocês ainda não utilizem a OS, caso vocês ainda não estejam utilizando a OS, para aqueles que têm aí a versão Lite, vale a pena verificar como que se cadastra. Então, eu cliquei no botão novo, ele já traz o documento, a data do documento, o funcionário eu vou selecionar, data da previsão do pagamento, eu posso manter a data de hoje, que o sistema sugeriu, ou eu posso jogar para uma data mais adiante. E aqui na aba despesas eu vou começar a inserir as despesas que esse funcionário teve. Então eu clico no botão adicionar aqui embaixo, seleciono qual foi a despesa, pedágio, vai ser reembolsável? Não, nesse caso não será reembolsável. Qual foi a data que ele teve essa despesa? Foi na data de ontem. Qual foi a quantidade de pedágios? Foram 3, R$10 cada um. Eu ainda consigo informar os cupons fiscais que ele recebeu em cada pedágio, né? Por exemplo, e observações. Então, eu vou lançar mais uma despesa aqui, agora de deslocamento. Vai ser reembolsável? Também não, vai ser por conta da empresa mesmo, o cliente não vai pagar essa questão. A data, a quantidade de KMs que ele rodou e o valor de cada KM, o valor pago aí por vocês por cada KM rodado. O sistema já calculou e também eu consigo informar algum documento, se necessário for, e observações. Rateio por projeto, a mesma informação, eu consigo inserir um projeto manualmente aqui, ok? Títulos também serão gerados somente após a finalização do reembolso de despesa. Fluxo de caixa. Veja que nesse caso, pelo fato do reembolso não ser reembolsável pelo cliente, ou seja, a flag lá na aba despesas reembolsável não está marcada, isso gera na aba fluxo de caixa, a fluxo de caixa receber, ela fica desabilitada, ou seja, a gente não pode nem informar quais seriam as contas e departamentos para esse fluxo de caixa receber, porque somente vai existir aqui o contas a pagar. Então, eu informo a conta, despesas com funcionários e anexos, se houver também. Estando todo preenchido as minhas informações, eu posso clicar em gravar. Então, esses são os meios, os métodos de você poder lançar, inserir no sistema o reembolso de despesa. Então, seja através da OS, seja através aqui do botão novo, na própria tela de reembolso de despesa, você consegue informar qualquer tipo de despesa, desde que tenha sido cadastrado anteriormente, e para qualquer funcionário, desde que também ele tenha sido cadastrado. Okay? Lembrando que o funcionário deve estar vinculado ao cadastro de um participante. Okay? Rodrigo, o Bruno, ele está fazendo o seguinte comentário. Ele não é usuário do sistema Lite, ele utiliza a versão Mini, e ele tá perguntando se o técnico que deve preencher as despesas lá na ordem de serviço ou se é somente financeiro que tem acesso, se é o usuário do financeiro que deve informar essas despesas. Bom, Bruno, primeiro, sobre a questão de acesso, isso é algo que tem que ser parametrizado pela empresa. O gestor da sua empresa que vai definir quem vai ter acesso ao que no sistema através do perfil de acesso. Você pode mostrar, por gentileza, Rodrigo, o perfil de acesso, onde que fica? Ali, você vai em ferramentas, perfil de acesso. Então, é nesse campo
que vocês vão parametrizar o que cada usuário vai conseguir fazer ou não no sistema. Agora, quanto à questão, se é o usuário técnico, né, que realmente efetuou aquela despesa, ou se é alguém do financeiro que deve preencher essa despesa lá na ordem de serviço, isso também é uma questão de você definir na sua empresa. Nós entendemos que se a própria pessoa que fez essa despesa, por exemplo, foi fazer aquela viagem para visitar uma obra, então teve gastos com pedágio, com combustível, então ele mesmo pega as notinhas, lança lá na ordem de serviço e depois só leva para o financeiro o comprovante físico. Porque daí o usuário lá do financeiro vai entrar na ordem de serviço, vai talvez fazer um checklist, vai conferir, dependendo de quais são os seus procedimentos, e o próprio financeiro pega aquela ordem de serviço e vai transformar em despesas, em reembolso de despesas, que é essa tela que o Rodrigo acabou de mostrar, e em seguida o Rodrigo vai mostrar que essa tela de reembolso de despesas que vai gerar os títulos lá no financeiro. Então nós entendemos que essa ferramenta ela veio para facilitar, para que não tenha que ser a pessoa do financeiro que vai pegar essas notinhas e vai lançar na ordem de serviço. O financeiro vai tratar somente o que? Do reembolso de despesa e do título, né? A parte financeira. Então a pessoa que teve aquela despesa vai lá e lança a sua própria despesa na ordem de serviço. Ou então na própria tela de reembolso de despesa, qualquer outro colaborador que teve alguma despesa que precisa ser reembolsável, vem nessa tela, lança suas despesas, depois pega o comprovante, nota fiscal, recibo, canhoto, alguma coisa, e leva fisicamente para o financeiro, e o financeiro dá sequência, onde vai validar essa despesa e vai gerar a programação do pagamento ali no contas a pagar. Ok? Muito bem. Então, só para deixar claro a questão aqui sobre a diferença entre reembolsável pelo cliente e não reembolsável. Vamos editar aqui os dois reembolsos de despesa que nós temos cadastrados até o momento e vamos verificar qual de fato são as diferenças. Primeiro, o reembolsável pelo cliente. Quando há a marcação da flag reembolsável, que vai ser ou seja, o seu cliente vai pagar essas despesas para você, vai te devolver o dinheiro que você pagou para o seu funcionário, quando essa flag está marcada, e somente na ocasião em que esta flag estiver marcada, o campo participante será preenchido. Essa flag reembolsável, ela tem a relação direta com o seu cliente, ok? Então, marcou essa flag, significa que o seu cliente vai te pagar o valor desse reembolso. E somente quando ela está marcada, o campo participante, vejam, aqui embaixo, ó, logo acima das abas, o campo participante, somente quando as flags reembolsável estão marcadas, o campo participante será habilitado para informação, ok? Já quando o reembolso de despesas não tem essa flag reembolsável marcada, então o campo participante ele fica bloqueado, ele não habilita para você informar. Por quê? Eu estou dizendo, como eu não marquei, eu estou querendo informar ao sistema de que o meu cliente não vai me reembolsar esse valor de R$380. Ou seja, se ele não vai me reembolsar, não tem necessidade de eu informar esse cliente, ou seja, esse participante. Ok? Espero aí que tenha ficado claro essa informação da diferença entre reembolsável e não reembolsável. Ok? E é exatamente essa diferença que vai ser levada para dentro do financeiro. Então, esse reembolso de despesas número 1, de R$255, ele está marcado lá com a flag reembolsável, ou seja, eu vou receber do meu cliente, né? Aqui, ó, Alumisoft Sistemas, eu vou receber desse cliente o valor de R$255. Se ele realmente vai me pagar, e eu marquei a flag reembolsável, informei o participante, ou seja, todas as despesas foram inseridas corretamente dentro desse reembolso de despesas, o próximo passo seria a finalização dele. Então, eu seleciono o meu reembolso de despesas, vou em ações,
finalizar. O sistema, como sempre, ele vai pedir uma confirmação, né? Ou seja, você tem que verificar se de fato está correta a informação lançada. Clicamos em OK e esse reembolso foi finalizado. Se nós quisermos observar esse reembolso, exibir finalizados, localizar. Ele está lá, ó, com status finalizados. Quando nós finalizamos o reembolso de despesa, é gerado no financeiro títulos. Nesse caso, em que o reembolso, número 1, será reembolsável pelo meu cliente, ou seja, eu vou pagar o funcionário e o meu cliente vai me pagar, foram gerados 2 títulos no financeiro. O primeiro foi gerado para o funcionário, ou seja, aqui o Alan Teodoro. Se nós entrarmos lá em financeiro, contas a pagar, títulos, nós temos então um título para projeto Soluções para Esquadrias. Por que não foi gerado para o Alan? Vamos recordar lá no cadastro de funcionários que o Alan, vamos editar aqui, o Alan, ele é um funcionário terceirizado e a empresa para a qual ele trabalha é a Projeto e Soluções para Esquadrias Metálicas. Então, por isso que o título a pagar não foi gerado diretamente em nome do Alan, e sim em nome do participante que está relacionado ao funcionário, no caso, ao Alan Teodoro. Então, lá em títulos a pagar, foi gerado um título no valor de R$ 255 para Projeto e Soluções Esquadrias Metálicas. Ok? E com aquele reembolso de despesas, eu também vou receber do meu cliente, em financeiro, contas a receber, títulos. Foi gerado também um título no valor de R$ 255, a gente consegue visualizar aqui, ó, do cliente Alumisoft Sistemas. Ou seja, esse cliente está me devendo R$ 255 referente a um reembolso de despesas. Ok? Então, quando o reembolso tem a flag marcada, geram-se 2 títulos a pagar em nome do funcionário ou em nome da empresa que ele está vinculado e o título a receber em nome do seu cliente. Agora, quando o reembolso de despesas ele não tem a flag reembolsável marcada, que é, no caso, esse segundo aqui, do Felipe Tadeu, funcionário, nós vamos finalizar também. Finalizado. E lá em financeiro, contas a pagar, títulos, foi gerado um título para o Felipe Tadeu, um título a pagar de R$ 380 para o Felipe Tadeu. Por que nesse caso gerou para o nome dele específico? Porque lá no cadastro de funcionários, o Felipe Tadeu, vamos editar aqui, ele é um funcionário da Serralheria Brasil, que é a nossa empresa aqui fictícia, e ele está cadastrado, além de como funcionário, ele também está cadastrado como um participante. Então, por isso que lá no Contas a Pagar foi gerado um título para o nome dele, ok? Então, observem essas diferenças entre reembolso de despesas reembolsável pelo cliente, gerando duas movimentações a receber e a pagar, e o reembolso de despesas não reembolsável pelo cliente, gerando somente uma movimentação no contas a pagar. Ok? Muito bem. Esse, então, foi a questão do reembolso de despesas. Ele é bem simples, né? Rápido, e vocês conseguiram observar que vocês podem utilizar pela ordem de serviço, e se vocês ainda não utilizam a ordem de serviço, vocês podem gerar os reembolsos para diversos funcionários manualmente. Ok? Muito bem. O nosso próximo passo agora, então, fica por conta da cobrança de títulos e provisão de adiantamento, certo? Pessoal, sobre essa questão da cobrança de títulos, né? Nós sabemos que
o Brasil está passando por um momento difícil na questão da economia, a crise econômica, juntando com a crise política também. Isso gerou muita instabilidade. O nosso mercado está passando por essa dificuldade também, o mercado de esquadrias e alumínio. Então, nesse momento, nós temos que tomar todo o cuidado para garantir os nossos recebimentos, né? Nós sabemos que as empresas têm os seus fornecedores, folha de pagamento, funcionários, enfim, impostos que devem ser pagos, né? E em contrapartida nós temos aí dos nossos clientes que nós devemos receber. Então essa balança nem sempre ela está equalizada. E esse é o momento dessa crise que aumenta muito o número de inadimplência. Então, nesse momento, é o momento da empresa manter a calma e criar uma política de cobrança, ou seja, como que vai ser cobrado o seu cliente? Porque tenho certeza que se de repente o seu cliente está demorando para te pagar ou não te pagou, é porque ele está sofrendo também os mesmos efeitos da crise, os mesmos efeitos que você também está sofrendo aí para talvez pagar os seus colaboradores, pagar seus fornecedores e todos os tributos que vocês devem pagar. Sabemos que a carga tributária do Brasil é bastante alta, altíssima, até demais. Então, a empresa, nesse momento, ela deve criar uma política de cobrança. Ou seja, como que nós vamos cobrar o nosso cliente? Porque, afinal de contas, ele é seu parceiro, ele é seu cliente. Mas há momentos que você precisa cobrar. Então, como que você vai cobrar? Vai ser através de um telefonema, vai ser e-mail, vai ser através de uma visita? Até que ponto você vai manter cobrando um cliente para, de repente, definir se precisa enviar para protesto aquele boleto? Então, a criação dessa política e, às vezes, até mesmo a figura da pessoa que está cobrando tem que ser muito pensada. Quem será essa pessoa que vai cobrar esse cliente? E também sabemos que há perfis de clientes. Alguns clientes não dá para simplesmente mandar um e-mail ali, né, mandando uma cobrança, mandando uma carta. Às vezes precisa ser um bate-papo, sentar para tomar um café, ouvir o que o cliente tem para dizer, porque eu tenho certeza que nesse momento ele também está passando por dificuldades. Então, nesse momento, a empresa precisa definir, criar essa política de cobrança. E essa ferramenta de cobrança de títulos é uma ferramenta que pode te ajudar, com certeza vai te ajudar a você começar essa política de cobrança na sua empresa. O que essa ferramenta vai fazer, de uma forma bem resumida? Ela vai verificar os seus títulos que estão vencidos e você pode gerar essa cobrança. E nessa cobrança, toda ação que você fizer com esse cliente, você registra ali. Por exemplo, mandei um e-mail cobrando, fiz uma visita, o cliente me disse que vai pagar na semana que vem. Então você vai registrando, chegou na semana que vem, você tira o relatório, bom, quem eu preciso cobrar hoje? Eu preciso cobrar aquele cliente que falou que ia pagar hoje, ele não pagou ainda. Então você liga de novo. Então ali fica tudo registrado, essa cobrança. E no momento que o cliente pagar aquele título e você baixar aquele título lá no financeiro, lá no contas a receber, automaticamente o sistema vai baixar essa cobrança, ou seja, para que você não corra o risco de fazer uma cobrança indevida, cobrar o seu cliente daquilo que não deve mais ser cobrado, porque ele já quitou as suas parcelas. Da mesma forma, a gente não gosta de receber, de repente, uma cobrança lá do celular, uma cobrança do seu cartão de crédito, quando você já acabou de pagar. Fica algo meio indelicado, meio deselegante você receber uma cobrança de algo indevido. Então, essa ferramenta pode te ajudar nisso, a você manter aí um bom controle daquilo que você tem para receber e a sua cobrança. E nós sabemos que uma ação rápida, ela diferencia muito aí no seu contas a receber. Quanto mais rápido você identificar que há títulos vencidos, quanto mais profissional for a sua cobrança e a forma de você cobrar, da mesma forma que você mantém o profissionalismo no momento de vender, no momento de entregar o seu produto, no momento da fabricação, que você faz aí com toda a dedicação junto com a sua equipe, esse mesmo profissionalismo nós devemos manter também no momento da cobrança do nosso cliente. Afinal de contas, ele continua sendo o seu parceiro.
Mas nós entendemos também que no momento de aperto, no momento de crise, a gente vai pagar quem nos cobrar mais. Aquele que cobrar primeiro, aquele que estiver ali sempre insistindo, é aquele que a gente vai, na hora que pingar um dinheirinho aqui, é essa pessoa que a gente vai pagar. Então, por isso que não se deve esquecer daqueles títulos vencidos. Tem que sim realizar uma cobrança, criar um padrão e realizar algo contínuo aí, esse processo aí criar essa política de cobrança. Então, é isso que o Rodrigo vai mostrar para vocês, como que vocês podem utilizar essa ferramenta para te ajudar no dia a dia e te ajudar nessa criação dessa política de cobrança que você deve fazer na sua empresa, e eu aconselho que você crie essa política na sua empresa, ok? Isso mesmo, pessoal. Como o Paulo falou, e a gente vai bater aí nessa informação, não é simplesmente cobrar, né? Não é simplesmente o ato de cobrar em si, mas vocês têm que estudar a melhor maneira de colocar isso como um processo, de fato, e definir, né, padrões de cobrança. Ou seja, não é simplesmente cobrar em si, mas é uma política de cobrança. Afinal de contas, o que a gente consegue ver muito, né, e às vezes até nós como consumidores, todos nós passamos por isso, é que aqueles que sempre atrasam, aqueles que têm esse costume, né, não por querer, mas por um momento de dificuldade, eles acabam tendo uma certa, vamos dizer assim, uma certa vantagem entre descontos, prorrogações e tudo mais. Enquanto aquele que paga sempre em dia correto, né, ele não recebe nenhum muito obrigado. Então, a gente tem que trabalhar em cima de uma política forte de cobrança para que isso não acabe caindo aí, primeiro em esquecimento, para que o fluxo de caixa da sua empresa mantenha-se sempre constante, né, e em progresso, e também para que você não acabe deixando de cobrar, às vezes se sentindo ali de uma maneira estranha de fazer uma cobrança, mas é necessário. Você tem que cobrar e de maneira mais assertiva e rápida possível. E é isso que a gente vai trabalhar aqui agora, dentro da funcionalidade de cobrança de títulos ou provisões. Tá? Deixar claro aqui para vocês que essa cobrança, ela não é só de títulos a receber, e sim também de provisões a receber. Então, em financeiro, contas a receber, cobrança de títulos. E aqui já tem uma informação. Não é necessário que você entre exatamente na tela de títulos ou na tela de provisões a receber, para que você primeiro selecione os títulos vencidos e depois venha para a tela de cobrança. Não. Imediatamente dentro da tela de cobrança de títulos, você já consegue selecionar exatamente aqueles que você deseja fazer a cobrança. Uma outra questão também que é interessante a gente levar em consideração, talvez seria a diferença, né? Você conseguir diferenciar dentro do próprio sistema aqueles que são inadimplentes ou aqueles que estão em atraso. Então, a gente poderia colocar, por exemplo, um período, uma data de corte, certo? Então, por exemplo, aqueles que estão aí com 15 dias, 20 dias vencidos, você considera como atraso. Passou de 20 dias, você considera como inadimplente. Enfim, é interessante você fazer essa separação dentro do sistema para que você possa, logo de cara, bater o olho e identificar quais são as situações mais críticas. Aquela que, de fato, não vai ser mais o assistente, mas vai ser um coordenador, vai ser um gerente que tem que tomar a frente para poder resolver aquilo e minimizar as perdas da empresa, certo? Bom, para a gente iniciar, então, a cobrança, dentro da tela de cobrança, nós vamos diretamente no botão Ações, gerar cobrança de títulos e provisões de adiantamento vencidos. Clicando sobre essa opção, o sistema já abre a tela de gerar cobranças. Nessa tela vai aparecer somente os títulos e provisões de adiantamento vencidos. Se venceu ontem, hoje é dia 15, venceu dia 14 e está em aberto, ele já traz aqui para você. Independente do período. Você consegue até filtrar o período aqui por data de vencimento de e data de vencimento até, porém, por padrão, tudo que está vencido, independente da quantidade de dias, ele vai relacionar para você na tela.
Muito bem, eu ainda consigo selecionar um estabelecimento, caso vocês tenham mais de um estabelecimento na base de dados. Eu consigo filtrar um único participante, eu consigo filtrar por portador também, e o período. Caso eu não queira utilizar o filtro, ele já vai me aparecer, já vai me exibir todos os participantes que possuem títulos em aberto. Então, nós temos duas abas. A aba de títulos a receber e a aba de provisão de adiantamento. Ok? Bom, eu encontrando aquilo que eu realmente quero cobrar, aqueles títulos que eu quero gerar a cobrança nesse momento, eu seleciono, certo? Vamos, por exemplo, aqui selecionar. Eu quero selecionar, hoje é dia 15/9, vamos selecionar aqui tudo que venceu até dia 15/8. Localizar. Veja, esse participante aqui, o Alexandre de Brito Pato, ele tem duas provisões de adiantamento com a data de vencimento no mês 7 e mês 8. Então, eu vou considerar que essas provisões, acima aí de 20 dias, 30 dias, já é uma inadimplência, por exemplo. Então, eu seleciono essas duas provisões, clico em gerar. O sistema vai perguntar, ele vai confirmar, clico em sim, e ele gera automaticamente, então, essa cobrança. Vamos gerar a outra provisão que tem aí menos de 30 dias. Ações, gerar cobranças de títulos. Vou aqui na aba provisões novamente. Veja que, como eu já selecionei as anteriores, ele já traz aqui para nós somente aquela que ainda não foi considerada na cobrança anterior. Seleciono, gerar. Sim. Então, veja que ele não acumula, ele não insere aquela provisão dentro da cobrança já cadastrada. Ele vai cadastrando outras, ele vai gerando outras cobranças de títulos ou provisões. E como que eu consigo diferenciar uma da outra? Através da situação de cobrança. A situação de cobrança é o que vai determinar para você em que pé que está a situação. Então, para eu poder alterar essa situação de cobrança, basta eu selecionar a cobrança, clicar em editar, e aqui, logo no cabeçalho eu tenho situação de cobrança. Então, eu informo que essa aqui é uma inadimplência, enviado para protesto, por exemplo. Então, veja que, pela situação de cobrança, eu consigo, logo de cara, olhar dentro da tela ou em relatórios que existem cobranças em situações diferentes. E essas situações a gente pode cadastrar de diversas maneiras, justamente para que você possa identificar, né, de forma breve, em que situação se encontra determinada cobrança. Muito bem. Vamos abrir aqui novamente, vamos editar essa cobrança mais uma vez para ver agora o que se encontra, qual que é o conteúdo dessa cobrança. Dentro da cobrança nós temos as abas, títulos. Nesse caso, esse participante não tem nenhum título, ele só tem provisões. Então, na aba provisão de adiantamento, eu tenho lá as duas provisões exatamente que estão vencidas, uma no mês 7 e uma no mês 8. A provisão aqui, ela está com status em aberto, porque na tela de provisão também se encontra o status em aberto. Ou seja, o valor da provisão, a data do vencimento, o status, todas as informações vieram da tela origem, né, que nesse caso é a tela de provisão de adiantamento a receber. Logo em seguida, nós temos aqui as ações. Essas ações vocês podem selecionar, vocês podem inserir para justamente manter o histórico do que está acontecendo, o que foi ocorrendo durante as negociações com esse participante. E para inserir uma ação, basta nós selecionarmos aqui no botão adicionar. Ele já traz o usuário como o usuário atual, que está logado no sistema. Data da ação, no caso foi, vamos colocar aqui, ontem. Informação do contato. Então, liguei para o senhor
João, e ele pediu prorrogação. Informo qual foi o meio de pagamento, de contato, perdão. No caso foi telefone. E como no caso a informação está dizendo que a pessoa ligou e falou com o responsável e ele pediu prorrogação, vamos supor que essa pessoa não seja aquela exatamente que tem autonomia e autorização para realizar essa prorrogação, né? Esse primeiro contato foi feito através de um assistente, por exemplo. Então, a pessoa que vai ter que tomar a decisão se de fato vai ser prorrogado ou não, não é o mesmo usuário. Então, ele pode selecionar o outro usuário aqui. Então, vamos supor que seja o Paulo Cardoso que vai fazer essa avaliação para esse cliente para poder decidir se vai ou não ter essa prorrogação. E eu posso informar a data dessa prorrogação, ou seja, a data dessa ação, quando que o Paulo, ele vai ter que, de fato, até quando que ele vai ter que, de fato, realizar essa conferência, essa análise e dizer se vai ter, sim ou não, a prorrogação das datas para esse cliente efetuar o pagamento. Ok? E, por último, aqui nós temos o histórico. A aba histórico nada mais é do que todos os lançamentos que foram ocorrendo dentro da cobrança, certo? Ele já vai lançando automaticamente. E aí nós podemos gravar. Então veja que aqui nós informamos apenas uma determinada ação. Então, vamos editar de novo, só para vocês repararem o seguinte. Nas ações. As ações é uma informação apenas de caráter de observação. Então, vocês têm que começar a utilizar esses campos de observações, de histórico, a favor de vocês. Caso, por exemplo, vocês saiam de férias, vocês tenham um dia de folga, qualquer pessoa que entre no sistema consiga verificar o que de fato aconteceu e que em pé que está. Então, por exemplo, nessa situação, o usuário Paulo, que seria o coordenador, ele entraria também nessa cobrança, colocaria a informação, colocaria a informação que ele realizou, meio de contato. Próxima ação seria o Rodrigo novamente. E no mesmo dia 18 ele teria que enviar um e-mail com os novos boletos, com as novas datas, para esse cliente efetuar o pagamento. Então veja que as informações, os meios de contato, vocês podem cadastrar, vocês podem gerenciar isso da maneira que vocês acharem melhor. Vocês têm que utilizar essas informações para que agreguem informações e dados para vocês e vocês consigam cada vez mais controlar toda a informação, toda a situação dentro do sistema. Então vamos gravar aqui. Muito bem. E ainda dentro da cobrança, além das ações que vocês podem informar dentro da própria cobrança, existe um e-mail que você pode enviar diretamente por aqui, diretamente do próprio sistema, né? O que tem que ser feito anteriormente? Vamos só voltar lá dentro de cadastros de participantes para que a gente possa visualizar. Dentro do cadastro desse participante, o Alexandre de Brito, aqui na aba Contatos, deve estar informado o e-mail do participante, ou seja, o e-mail o qual ele vai receber essa cobrança, ok? Então vamos aqui inserir o meu próprio e-mail para que vocês vejam como que ele fica quando recebido pelo cliente. Opa. Vamos tirar a vírgula aqui pelo ponto. E dentro dessa aba Contatos, eu tenho que informar que esse e-mail está habilitado para receber informações do financeiro.
confirmo o e-mail para ver se está ok, nome do contato, e vou gravar. Muito bem. Lembrando que além do e-mail do seu cliente, que vai receber essa informação, essa carta de cobrança, o seu e-mail também deve estar parametrizado dentro do sistema, deve estar configurado. Então, aqui na cobrança, no botão Ações, eu tenho essa opção Texto Padrão de Cobrança. Dentro dessa opção Texto Padrão, eu consigo digitar qual será o texto que o cliente vai receber quando enviado o e-mail automaticamente para ele. Então, nós temos aqui o assunto, tá? O texto padrão. Esse texto, da maneira que ele está configurado, eu vou enviar para qualquer participante que eu tenha cobrança aqui, e ele vai receber o mesmo texto, só que as informações dos títulos que ele tem aberto, essas sim serão somente aquelas que estão selecionadas na cobrança. E por último, a assinatura. Então, dentro lá de ações, texto padrão para cobrança, você consegue informar, digitar um texto padronizado ali para enviar essa carta para os seus clientes. E para você poder enviar, basta você selecionar a cobrança de títulos, ações, enviar e-mail. Dentro dessa opção enviar e-mail, ele vai gerar todo o e-mail para vocês. Ele gera todo o e-mail enviado com sucesso. E eu vou abrir aqui para vocês o e-mail, só para vocês visualizarem como que fica o conteúdo dele, para que vocês possam visualizar exatamente como que o seu cliente vai receber essa informação dentro da caixa de correios eletrônica dele. Deixa eu só abrir aqui para vocês poderem visualizar. Acredito que vocês já estão conseguindo observar aí. Então, cobrança de títulos, a mensagem que foi determinada dentro da cobrança, o texto padrão, e os títulos ou provisões que tenham aberto dentro daquela cobrança. Então, é exatamente dessa maneira que o seu cliente vai receber quando você utilizar a cobrança de títulos vencidos. Ok? Então, ele recebe o e-mail exatamente como você montou lá na caixa de texto padrão. Certo? Rodrigo, a Lúcia está perguntando aonde que ela parametriza o e-mail dela, onde que ela coloca essas informações de e-mail para que o sistema seja parametrizado para disparar esse e-mail. Até como você mostrar rapidamente, lá em ferramentas, daí você vai no cadastro do usuário, e aí, Lúcia, no seu usuário, clica em qualquer um, por gentileza. Então, nós temos a aba aí, configurações de e-mail. Então, você deve colocar o seu servidor SMTP do seu e-mail. Você coloca o seu e-mail, a porta de saída e a senha, né? E você deve marcar se esse servidor requer autenticação e esse servidor utiliza SSL. Colocando essas informações, você coloca enviar e-mail de teste. Daí, se você recebeu o e-mail, é porque de fato o sistema já está disparando. Talvez essas informações que eu te passei, servidor SMTP, porta, senha, talvez você não tenha esse conhecimento, mas se você conversar com a sua equipe de TI ou quem te atende aí nas questões de informática, com certeza essa pessoa vai saber de quais dessas informações que nós estamos falando, que são as informações do servidor do seu e-mail, ok? Bacana, vamos retomar aqui então. Então, nós vimos aqui o texto padrão para envio de e-mail, o envio do e-mail para o cliente, certo? Além disso, a questão da situação de cobrança, você pode alterar essa situação a qualquer momento. Então, antes aqui estava atraso, agora nós vamos confirmar aqui, negociado
e aguardando pagamento, por exemplo. Então vejam que a situação é o que vai garantir para você uma melhor visualização na tela, além de que no próprio filtro existe um filtro específico só de situação de cobrança. Essas situações nós podemos cadastrá-las em cadastros, diversos, situação de cobrança. Vamos editar aqui uma situação. Veja que é apenas uma descrição, né? É apenas um nome que você vai digitar ali e ele vai fazer toda a diferença no controle e no andamento da cobrança de títulos e provisões em aberto para você. Então, vocês podem utilizar ela da melhor forma, da maneira que vocês acreditarem que é o ideal para a sua empresa. Isso aqui não tem um padrão específico para você utilizar. O importante saber é que você só vai utilizar essa situação de cobrança somente dentro da cobrança de títulos e provisões. Ok? Muito bem, então nós vimos aqui o texto padrão, nós vimos o enviar via e-mail, nós vimos lá a aba de ações, o cadastro das situações de cobrança, e ainda existe um relatório somente sobre cobranças. Né? Antes da gente visualizar o relatório, vamos gerar mais uma cobrança aqui, para ficar a tela aqui um pouco mais de informações. Veja, títulos nós temos aqui, títulos vencidos da Jéssica, da Laís, da Rafaela. Eu posso selecionar todos e clicar em gerar. O sistema vai gerar uma cobrança para cada participante, individualmente. Então, veja, ele gerou uma cobrança para cada um dos clientes, para cada um dos participantes. Sempre que for gerada a cobrança, o sistema ele vai gerar também a situação por padrão. Essa situação foi informada nos parâmetros, que toda vez que gerada uma cobrança nova, vai ser inserida essa situação de cobrança. Mas caso não tenha sido essa, caso você já queira alterar, basta editar essa situação e alterar a situação de cobrança. Vamos lá dentro de financeiro, contas a receber, relatórios, cobrança de títulos. Esse relatório ele vai mostrar para vocês exatamente todas as cobranças que estão aí pendentes dentro do sistema. Clicamos em atualizar e ele já mostra para nós as informações. Então, cobrança 1, o participante, quantidade de títulos em aberto 0, né? Porque são só provisões. Aqui, a mesma coisa, cobrança 2, cobrança 5, 5 títulos em aberto, o valor total em aberto, não foi gerada ação nenhuma, ou seja, dentro dessa cobrança a gente consegue visualizar que ainda não teve nenhuma ação informada. Cobrança 4 e, por último, aqui a cobrança 5, certo? Então, dentro desse relatório, aqueles que tiverem aí habilitação para poder puxar esse relatório, imprimir, enfim, consegue visualizar e consegue filtrar também por tipo de situação de cobrança, por participante, ou seja, por cliente, certo? Por data da próxima ação, usuário, enfim. Voltando aqui, então, para a tela de cobrança. Ainda se tratando aqui da cobrança em si, do registro da cobrança, nós podemos, aqui através do botão Ações, inativar uma cobrança, ou seja, nós conseguimos deixar essa cobrança aqui inativada para que ela não apareça na tela, também nos relatórios, e você não faça essa cobrança. Então, clica em inativar, confirma inativar cobrança de títulos selecionada? Sim. Cobrança de títulos inativada com sucesso. Então veja que ela já não é mais exibida aqui dentro da tela, mas ela ainda se encontra, o registro dela está aqui. Se nós selecionarmos a flag exibir inativados e localizar, veja, ela aparece para nós. E aí, caso você queira retornar com essa cobrança, basta
clicar em ações, ativar cobrança. Pronto. Agora ela já retornou para a tela para você e você já consegue continuar com os processos e procedimentos aí dessa cobrança. Só lembrando, pessoal, que essa questão de inativar uma cobrança, o título mantém lá em aberto normalmente. Você apenas está inativando o ato de você cobrar esse cliente. Por algum motivo, de repente, o gestor da sua empresa falou, não cobra esse cliente por enquanto. Então você inativa essa cobrança, mas o título lá em contas a receber vai continuar em aberto da mesma maneira, ok? Exatamente. E esse aqui é o final da nossa cobrança, que é exatamente essa questão. O registro da cobrança ele vai servir para você controlar, para você gerenciar as cobranças que você está fazendo dentro daquele período, dentro daquele momento. Porém, ela não vai impactar em nada nos títulos. Pelo contrário, a única questão que a gente consegue elaborar dentro da própria cobrança é exatamente a alteração de uma data de vencimento. Então, editando a cobrança, no caso, provisão de adiantamento, existe aqui o campo, data de vencimento. Esse data de vencimento é a data de vencimento da provisão ou do título. Então, por aqui você consegue prorrogar essa data, você consegue informar uma outra data e gravar essa cobrança, sendo que essa data informada vai ser alterada diretamente lá na provisão ou nos títulos a receber. Então, vamos entrar lá em financeiro, contas a receber, provisão de adiantamento. Aqui, então, nós temos as provisões. E dentro daquilo que a gente comentou na cobrança, você consegue baixar a provisão ou baixar o título, enfim, que é que seja. E somente após a baixa dessa provisão ou a baixa desse título, a sua cobrança ela também é liquidada. A sua cobrança ela também é encerrada dentro do sistema. Vamos pegar essa cobrança aqui que está com a data anterior e vamos baixá-la para vocês verem como que fica o status de atendimento da cobrança quando tem mais de um título ou mais de uma provisão dentro da cobrança. Então, ações, baixar. Informamos aqui a conta. Finalizar automaticamente e vamos gravar. Vamos retornar na tela de cobrança de títulos e atualizar. Ações, analisar e atualizar status. Através dessa opção dentro de ações, toda vez que você faz esse processo de analisar e atualizar, ele verifica os títulos e as provisões que foram baixadas, e se alguns desses títulos ou provisões baixadas se encontram dentro da provisão, ele já altera o status de atendimento da própria cobrança. Bom, nesse caso aqui não alterou. Vamos baixar um título, então. Vamos baixar aqui um título da Laís. Ações, baixar. Informamos a conta novamente. A data da baixa. Gravar. Vamos verificar se foi baixado realmente. Está aqui, valor total, saldo zero, valor pago. E lá na cobrança, ações, analisar e atualizar status. Veja que o status de atendimento deixou de ser aberto e passou a ser parcial. Justamente porque dentro dessa cobrança, vamos editá-la aqui, existe mais de um título, ou seja, vejam só, o status do título aqui que foi baixado, ele já fica total. E agora a cobrança só é feita dos outros 4 títulos em aberto, ok? Por mais que você baixe o título ou baixe a provisão dentro do sistema, eles nunca vão sair da cobrança, ok? O que vai acontecer é que a sua cobrança
o status dela vai deixar de ser aberto ou vermelho, vai passar a ser parcial ou total. E ficando total, você não consegue mais realizar nenhuma movimentação nela, você não consegue mais cobrar o seu cliente, ok? Mas enquanto ela estiver aqui parcial ou em aberto, você consegue alterar status, incluir ações, alterar situação de cobrança, incluir ações, certo? Inativar, ativar, enfim. Todos os procedimentos normais que a gente realizou dentro da cobrança de títulos, ok? Muito bem. Além dessa questão do relatório, vamos... Agora sim, ele ficou amarelo. Selecionando a cobrança, analisar e atualizar status, ele ficou amarelo agora. Certo. Então, dentro da cobrança, mesmo que ainda parcial, nós conseguimos editar, conseguimos alterar o vencimento de alguns títulos e algumas provisões, nós conseguimos alterar a situação de cobrança, conseguimos incluir ações e o histórico é preenchido automaticamente. Ok? Legal. Pessoal, esse foi o conteúdo que nós temos para hoje. Então, nós, só recapitulando, nós vimos reembolso de despesas e cobrança de títulos. Gostaria de avisar vocês que na semana que vem, no dia 22, na próxima sexta-feira, nós teremos um webinar muito legal. Nós teremos uma participação especial aqui. Esse webinar, nós vamos focar em integração, entre a integração com o sistema técnico, com o Factory, principalmente no que diz respeito à questão de estágio, a questão de etapas, quando que se eu posso duplicar uma obra e integrar do sistema técnico para o Factory, coisas que normalmente o pessoal às vezes tem algumas dúvidas e isso acaba acarretando alguns impactos no Factory se você não faz a integração da forma correta. Então, eu aconselho vocês a participarem, marquem na agenda aí, dia 22, na próxima sexta-feira, no mesmo horário, sempre às 9 horas da manhã. Quem deve participar desse webinar? Todos, mas principalmente os técnicos do sistema que você utiliza, do sistema técnico, seja o SEM, ou seja o Preference, embora nesse primeiro momento nós vamos mostrar a integração com o sistema SEM. Mas a questão da integração é a mesma para ambos os sistemas. Então, o seu pessoal técnico deve participar, o seu pessoal de produção, de estoque, compras, é muito recomendável que eles participem. Nós vamos abordar vários pontos que sempre geram dúvidas nos usuários. Nós vamos abordar alguns pontos que sempre o pessoal acaba se confundindo e acaba fazendo uma integração errada e gerando resultados errôneos dentro do Factory. Então, esse webinar vai ser um webinar não tanto de treinamento, mas mais sim para sanar dúvidas de alguns pontos que nós vemos que sempre os usuários acabam falhando, acabam errando nesses procedimentos, ok? Então é muito importante que vocês participem e marquem aí na agenda de vocês. Pessoal, muito obrigado por cada um que participou aqui conosco. Então, se inscreva aí no próximo webinar. Rodrigo, muito obrigado pelo treinamento. E na semana que vem a gente se vê novamente, ok, pessoal? Obrigado. Até mais. Vamos encerrar.